Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. O Brasil conta com 896 mil indígenas, segundo dados do IBGE. Desde a chegada dos colonizadores, o país registra inúmeros casos que envolvem desde o extermínio a casos de conflitos e problemas, como a demarcação de terras, além do abandono por parte do poder público. Eu recebo aqui no estúdio Estevão Benfica Senra. Ele é geógrafo e desenvolveu trabalhos com povos indígenas na Amazônia. O tema do programa de hoje é o sumiço do xamã. O nosso convidado está lançando o livro com esse título, que conta histórias ligadas a esses povos. Seja bem-vindo, Estevão, ao Religare. Obrigado. Participe do programa e envie perguntas e comentários pelo WhatsApp. O nosso número é 31996428473. E se você gostou da entrevista e quer assistir de novo, se você quiser compartilhar com alguém ou postar os vídeos nas redes sociais, você pode procurar por Religare Conhecimento e Religião no YouTube, inscrever-se no canal e não esqueça de marcar o sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Estevão, antes de falar sobre o seu livro, eu queria conversar um pouco com você sobre a sua experiência com os povos indígenas. Você tem uma experiência com os povos Yanomami, no norte do país. Eu já tive alguma experiência de trabalho com outros povos, mas os Yanomami é o povo com que eu tenho mais tempo, né, de trabalho e de colaboração. Desde 2013 e até hoje eu sigo colaborando com eles. E que tipo de atividade você desenvolve com os Yanomami? Eu trabalhei numa organização que chama Instituto Socioambiental e lá a gente fazia um pouco de tudo, né? Mas tinha basicamente 3 grandes linhas de trabalho. Uma que eu ajudava na formação de pesquisadores indígenas para a produção de material na própria língua, desenvolvendo pesquisas interculturais, material que depois eles usavam nas escolas também. Um outro trabalho mais porque como eu trabalho com mapas também, ajudar a qualificar algumas denúncias de problemas de invasão que as organizações às vezes protocolavam junto aos órgãos competentes, né? Então era um trabalho mais associado à proteção territorial. E uma outra linha de trabalho era voltado à produção que eles tinham, normalmente uma produção extrativista, e em algumas comunidades que já tinham anos que estavam num processo de aviamento, né? Então a gente estava tentando, junto das associações, organizar as comunidades para poder romper um pouco essa coisa. É uma ONG? É uma ONG. É uma ONG e ela está ligada a que grupos? Ela é sediada em São Paulo, né? Uma ONG brasileira, eu acho que foi fundada em 92 ou 94. A início dos 90, então. E que trabalha essencialmente com direitos indígenas. E aí tem escritórios locais. Eu trabalhava no programa Rio Negro, né? Que tem 3 escritórios ali na bacia do Rio Negro e que atua com diferentes povos indígenas. E no meu caso, eu trabalhei especificamente com os Yanomami. Sim, você trabalhava desses 3 aspectos, você falou, trabalha um pouco de tudo, né? Mas você cuidava especificamente dessa questão territorial, a questão da sua atuação com os mapas? Isso eu me dediquei bastante para isso, mas não tem jeito, você tem que jogar em todas as posições. Sim. Porque normalmente são poucas pessoas que têm para trabalhar assim, né? E as demandas que vão aparecendo, cada hora você vai ter que resolver as coisas que estão mais urgentes ali, né? Sim. Da sua convivência com os Yanomami, que imagem você trouxe dessa experiência? O que é que te marcou dessa experiência do contato com o povo Yanomami? É difícil, assim, porque não é uma coisa que passou, né? Uma coisa que eu levo o tempo todo, assim, né? A gente, hoje em dia, com o WhatsApp, essas coisas, a gente está sempre conversando. Eu tenho muitos ótimos amigos, assim. Mas eu acho que talvez a coisa que mais me chamou a atenção e que eu gosto, assim, é o humor, né? Do pessoal. Tá sempre sorrindo, apesar de tudo, assim, sempre contando um caso engraçado.
Quando nós abrimos o programa, né, e quando a gente fala da questão indígena, logo vem à mente essa história terrível que nós construímos com os povos indígenas aqui no Brasil, né, do extermínio, a questão do problema com demarcação de terras, série de conflitos e às vezes a ausência de uma política pública efetiva, adequada, né, para com os povos indígenas. Como é que foi conviver com esses desafios, com esses problemas junto dos Yanomami? Muitas vezes assim, o cotidiano pode ser um pouco pesado mesmo, né? Ainda mais, principalmente nas cidades. Infelizmente, as pessoas que às vezes têm a oportunidade de estar mais próximo desses povos são as pessoas que carregam os piores preconceitos e as relações mais hostis, né? Então, isso acaba transbordando também para quem está convivendo ali. Mas é como eu te falei, o pessoal tem uma maneira muito leve assim de levar a vida, então durante esse tempo todo assim, a gente sempre, o bom humor do pessoal sempre me deixou para cima, nunca fiquei muito baixo astral, não. Sim, você falou da questão dos invasores, né? Você cuidava de fazer o mapeamento dos invasores e tem também todo o contato deles com outros grupos, inclusive com grupos religiosos, você me comentava aqui quando a gente estava preparando a entrevista. Como é que você viu essa relação, particularmente sobre a questão religiosa? É interessante, assim, porque como é um grupo muito grande, né, uma população muito grande, eles têm diferentes experiências também sobre isso. Então, tem desde experiências que foram um pouco mais traumáticas, porque não se pensou em promover um diálogo de saberes, até experiências muito positivas, como, por exemplo, a experiência da Missão Catrimani, do pessoal da Ordem da Consolata, que tem trabalhos muito legais, assim, que pensam esse diálogo de uma maneira muito respeitosa. E eles, inclusive, foram os primeiros a organizar encontros de xamãs, para poder justamente promover essa cultura, né? E enquanto que a relação com outros grupos missionários, por exemplo, a coisa do xamanismo muitas vezes é quase que criminalizada, assim, né? É visto como um comportamento que deve ser evitado, né? Então, existe uma certa pressão sobre isso. Então, nesse embate tem de tudo, assim, né? Nessa coisa. Tem grupos que têm uma relação muito interessante, que propõem um diálogo, e outras que já têm uma coisa mais conflituosa. A gente chegado, assim, de uma outra visão de mundo e querendo apresentar uma outra visão de mundo. Querendo impor uma outra visão de mundo, né? Muito opaco a realidade que está ali se apresentando diante dele. Né? E a cultura xamânica? Porque, inclusive, você intitula o seu livro como Sumiço do Xamã. A gente vai falar sobre os vários contos que compõem o seu livro, mas o fato de ter escolhido o tema do xamanismo, né, como título aí do seu livro, talvez me leve a pensar que esse tema do xamanismo te tocou de uma maneira especial. Foi mais uma casualidade, na verdade. Sim. Talvez pela sonoridade ou até um pouco pela curiosidade que desperta também nas pessoas, né? Mas, de qualquer forma, o xamanismo Yanomami é muito exuberante, assim, é muito rico filosoficamente, também na maneira dos xamãs, na coreografia deles, nos cantos. Então, lógico que foi um tema que me chamou a atenção, né? Mas é muito difícil também entrar nesse universo, porque demanda uma compreensão muito difícil, assim, né? O xamã, ele usa um outro tipo de vocabulário, né? Ele, normalmente, são pessoas cultas, assim, então não é para qualquer um, assim, também chegar e entender as coisas. Muitas vezes eu fico só admirando mesmo. A sua experiência foi como a de um espectador diante do xamanismo? Eu, assim, não só espectador, eu experimentei também. Você experimentou também? A cura, né, a coisa. Ajudei eles a organizarem alguns encontros também. Então, assim, talvez mais do que de um espectador.
Sim, você viveu também essa experiência. Bom, a gente está curioso para conhecer mais sobre o seu livro, então no próximo bloco a gente vai conhecer um pouco mais sobre como foi preparar essa obra e conhecer os detalhes aqui de alguns contos. Legal. Hoje no Religare eu recebo Estevão Benfica Senra, ele é geógrafo, ele trabalhou com povos indígenas na Amazônia e você pode participar do programa. Envie perguntas e comentários para o nosso WhatsApp, o nosso número é 31 99642 8473. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. O tema do programa de hoje é o sumiço do xamã. Eu recebo Estevão Benfica Senra, ele é geógrafo, ele escreveu um livro com esse título. Bom, vamos mostrar o livro para o nosso telespectador, a editora Ramalhete. Estevão, fala para nós como é que foi conceber essa obra, como é que surgiu o livro intitulado O Sumiço do Xamã. Na verdade, assim, é um trabalho de ficção, né? Então é diferente assim do que eu estava acostumado a fazer. Mas eu sempre gostei muito de literatura e aí um dia resolvi experimentar, né? Minha esposa é antropóloga e aí eu fui fazer um trabalho de campo com ela nas minhas férias. E aí ela ficava fazendo as coisas que ela tinha que fazer e eu ficava na maloquinha ali sem ter o que fazer. Teve uma hora que acabou os livros que eu tinha para ler e aí comecei a escrever. E aí fui então juntando algumas histórias que eu achava interessante e tal, personagens, misturando alguns personagens que eu conhecia, eu ouvia falar. E aí quando eu vi que tinha alguns contos que tinham, né, uma liga assim, deu vontade de publicá-los, né? Sim. Um dos contos é esse, O Sumiço do Xamã. Você falou da sua experiência com o xamanismo, com a cura. Fala para nós desse conto que dá título para o livro. Esse conto é engraçado porque, na verdade, o xamã não aparece, até porque ele está sumido, né? Então, é um conto que é da perspectiva de um rapaz que convidou um xamã para um encontro sobre saúde. E ele tinha reservado um espaço para discutir técnicas alternativas de cura, essas coisas, na Venezuela. Da perspectiva de um venezuelano. E ele recebe esse xamã e ele deixa o xamã no aeroporto, mas logo depois ele recebe uma ligação dizendo que o xamã não apareceu no Brasil. Então conta um pouco essa aflição desse rapaz tentando descobrir aonde o xamã está. E aí, meio que nessa coisa, ele acaba ligando para a chefe dele, que é a ministra da saúde da Venezuela, né? E ela diz que aí ela vai consultar o guia espiritual dela e o guia espiritual tem um vislumbre que o xamã estaria passeando numa praia com uma mulher. Então ele vai correndo para uma praia próxima do aeroporto ali de Caracas, que é uma zona super perigosa. Então a história vai desenvolvendo nessa... Sim, o livro ele traz 12 contos, isso. Não é isso? Você identificaria assim, temas desses 12? A gente não consegue falar os 12 contos, mas você identificaria assim, alguns temas que o leitor vai encontrar nesses contos, ou em alguns deles, não? É difícil, assim, porque eu acho que não é muito... A coisa não é muito tema, talvez, né? Talvez o tema principal dos contos tenha a ver com essa coisa desse território, desse espaço meio de fronteira, onde esses encontros acontecem, né? Esses encontros de sociedades diferentes, pensamentos diferentes. Então, tem desde contos narrados um pouco na perspectiva, na primeira pessoa, na perspectiva de um indígena que sofre uma espécie de um derrame e aí depois vai ter que descobrir o que acontece, até um conto que narra também um rapaz de classe média do Sudeste que tem uma crise existencial aos 40 anos e decide
fazer uma viagem pelos 4 pontos cardeais do Brasil. E aí nisso ele acaba se dando um pouco mal assim, na última caminhada em direção ao ponto mais norte do Brasil. Você falou que um dos pontos da sua experiência com os Yanomami que chamou a atenção é o humor. Né? Você acha que há presença de elementos da cultura Yanomami no seu livro? Eu acho que sim. Eu tentei escrever coisas assim que eu achava engraçado, por exemplo. E com certeza justamente essas brincadeiras, essa forma de ver o mundo bem humorado assim, eu acho que aparece assim de uma maneira, mas talvez não tão explícito assim, mas de uma maneira mais sutil. Sim. Olha, você disse que ainda não teve oportunidade de deixar o livro lá com as pessoas com as quais você conviveu. Como é que você imagina assim, a recepção do seu livro, seus amigos, né, que você ainda mantém contato lá? Eu não sei, assim, eu até fico pensando nisso, eu acho que vai ser engraçado, porque para eles não faz muito sentido. Por que alguém vai escrever um livro que não é verdade, digamos assim, né? A própria ideia de ficção? A ideia de ficção é muito estranha, né? Então, eu já comentei, assim, um pouco sobre isso, eu tentei dar exemplos eu falei assim, é igual contar uma piada, assim, na verdade, essa experiência nada mais, nada menos do que alguns casos reunidos, assim, desses casos que a gente gosta de contar um para o outro no meio do mato, né? Bom, como a gente começou conversando sobre a questão indígena, os telespectadores mandaram perguntas sobre aquela nossa parte da conversa. Então, uma das participações aqui é da Aline Mendes, ela é do bairro Cachoeirinha, aqui em Belo Horizonte, e ela pergunta como é a atuação de governos estaduais, do governo federal, em relação às comunidades indígenas. Uhum. O que você observou da sua experiência? O Brasil, desde a Constituição de 88, tem estruturado um pouco a sua política indigenista, né? E com a FUNAI como principal órgão articulador, mas o Ministério da Educação também tem um trabalho para uma política de educação específica, o Ministério da Saúde tem a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que pensa uma saúde diferenciada. De modo geral, as políticas são bem desenhadas, tem gente muito legal trabalhando, né, em vários desses órgãos, mas ultimamente, nos últimos anos, a gente infelizmente tem observado um certo desmonte dessas políticas, né, uma desvalorização desse trabalho. Felizmente, os índios têm sido pensados muito mais como um problema e não como uma grande riqueza que a gente tem aqui no nosso país, né? Sim. Engraçado aquela questão que, antes de começar o programa, a gente falava sobre as línguas, é o tema da pergunta do Jailson Mascarenhas. Ele é aqui do bairro Dom Cabral, também em Belo Horizonte, e ele pergunta quais são as línguas faladas, né? Qual a língua falada lá pelos Yanomami, na sua experiência. Qual que é a comunidade? Né? Cada comunidade fala uma língua diferente? Como é que é a questão da língua nos Yanomami? Os Yanomami é um grupo, né, que tem uma espécie de contínuo cultural e linguístico, assim, que a gente chama de família linguística Yanomami. Mas dentro dessa família você tem 6 línguas diferentes, como se fosse um português, espanhol, francês, e dentro de uma família latina, assim, né? E aí a língua Yanomami, essa família Yanomami é tida como uma família linguística isolada. Ela não tem semelhança com outras famílias de línguas indígenas que tem no Brasil, como, por exemplo, a família Tupi, na verdade. Sim. É um tronco linguístico, né? Sim. Tupi ou tronco linguístico G. Sim, sim. Bem, o Felipe Espanha, do Planalto, pergunta o que, do ponto de vista cultural, mais chamou a sua atenção, se algum ritual te chamou a atenção.
Eu gosto muito de modo geral, assim, das festas, né, que o pessoal costuma fazer. Uma coisa que me marca muito é a coisa do ritual de despedida que eles fazem das pessoas quando eles morrem, né? Que quando uma pessoa morre, eles fazem uma grande festa, convida todas as pessoas que conheceram essa pessoa e eles fazem uma festa e choram pela última vez. E depois que passou essa festa, não pode mais pronunciar o nome, nem pronunciar o nome da pessoa. Da pessoa, isso. Chamou a atenção. Isso me chamou a atenção. Olha, a gente está acabando, mas eu não queria deixar de apresentar a pergunta do Juan Nazaré aqui em Belo Horizonte. Ele pergunta por que os povos nativos americanos são tão diferentes de outros povos mundo afora. Você percebe assim como o Juan está colocando? Você chegou a pensar sobre isso? Não sei, eu acho que o mundo é todo muito diferente, todo né? muito diverso, né? Tudo muito, muito diverso, assim. Não sei, eu acho que em todos os continentes ainda tem culturas pulsantes, né? Diferentes, assim. Sim. Bom, eu ainda quero terminar de ler o seu livro, né? Com seus contos. Parabéns pela obra, sucesso no lançamento. Valeu, obrigado. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado em Ciências da Religião, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos ao vivo com mais um Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.